Olá, por aqui Joel, mais uma vez com a palavra do Senhor para compartilhar com cada um de vocês. Eu quero sugerir que quem não assistiu o vídeo anterior, maridos, amai vossas esposas, amai vossas mulheres, dê uma olhadinha, porque esse aqui seria como que uma sequência, embora eu demorei um pouquinho para fazê-lo, mas ele já estava no forno desde então, desde aquele outro vídeo, seria como uma sequência. Eu quero sugerir isso e quero também sugerir e pedir que, se você gostar do vídeo e tem gostado dos vídeos, compartilhe, dê aí um like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, porque isso ajuda na divulgação da palavra do Senhor. O meu intuito é divulgar a palavra do Senhor. Não há um outro intuito por detrás desses vídeos que eu tenho posto ou desse canal que foi feito para colocar esses vídeos ao público. Então, maridos, amai vossas mulheres, foi o vídeo anterior. E esse vídeo aqui, ele vai também nessa sequência de que eu preciso me alegrar com a mulher da minha mocidade. A gente vai ver isso no decorrer do vídeo. Mas primeiro eu quero ir lendo com vocês um texto de Malaquias. Malaquias capítulo 2, versículos 14 e 15. E também um resuminho do 16, em que o Senhor diz, o Malaquias diz... o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Então Deus não se esquece da decisão matrimonial que eu assumi com a minha esposa e que você assumiu com a sua esposa. É também relevante dizer que esse vídeo anterior e esse aqui, ele é direcionado de fato para homens, né? Para homens que se dizem cristãos, se dizem crentes, mas que por muitas vezes têm negligenciado a palavra do Senhor. E esse vídeo eu não quero fazer ofendendo alguém, mas esse vídeo eu faço ele porque é uma palavra que foi dada para mim, é uma palavra que o Espírito Santo tem posto no meu coração, e também é uma palavra de correção. Nós vamos ver depois uma fala de Jesus no livro de Mateus. Mas é uma palavra de correção para cada um de nós. Versículo 15 de Malaquias 2. Não foi o Senhor que os fez um? O Senhor nos faz um só no matrimônio, somos um. Então deixa o homem pai e mãe, une-se à sua mulher e torna-se uma só carne. Eu também já falei disso em um outro momento. Os fez em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. Então aqui é uma consagração. Quando a palavra está falando um só no matrimônio, é uma consagração a Deus. Nós nos tornamos no matrimônio um só, consagrados ao Senhor. E por que um só, diz Malaquias? O Senhor fala através do Malaquias, por que um só? Porque Deus deseja uma descendência consagrada. Então, se há um casal consagrado num só corpo, em Jesus Cristo, há uma descendência consagrada também. Então, olha a responsabilidade tua e olha a responsabilidade minha, homem cristão, homem do Senhor. Nós precisamos manter um padrão, que é o padrão bíblico, para o relacionamento matrimonial, para o casamento que é feito diante do Senhor e a partir dos princípios que o Senhor quer que ele seja construído ao longo dos anos. Então o Senhor não nos dá um princípio de matrimônio em que a gente se torna um só para depois a gente desgastar esse matrimônio e acabar em separação ou acabar em uma vida muitas vezes que não há uma separação real, né, entre aspas, mas que já é insuportável muitas vezes para ela e para ele naquele convívio. Então Deus quer uma vida consagrada, em que esse casal consagrado a Deus vive de tal forma que é exemplo, vive de tal forma que é bom testemunho, vive de tal forma que os filhos também são consagrados e se tornam consagrados ao Senhor e caminham também nesse caminho de consagração. Então, tenham cuidado, ainda em Malaquias vai estar dizendo, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. E o versículo 16, eu só vou resumi-lo, não se vistam de violência, mas trate bem suas mulheres. E por que isso? Porque justamente o Pedro, em 1 Pedro, na primeira carta, 1 Pedro 3,7, ele vai dizer, trate sua mulher com dignidade.
para que as suas orações não sejam bloqueadas diante de Deus. Ou, resumindo, para que as suas orações subam na presença de Deus. Então, a responsabilidade do homem em tratar bem as suas esposas. Joel, mas você está falando de tratar bem, mas estava falando antes de infidelidade. Mas há uma violência maior do que infidelidade conjugal? Você vai dizer, mas há situações de violência doméstica que podem estar acontecendo, ok, mas pergunta para a esposa se a sensação dela de estar sendo traída não é uma violência tão maior do que, como dizer, um tapa que foi dado, né? Não estou dizendo aqui que é para dar tapa em ninguém, mas a gente, quando fala de violência, pensa num tapa, pensa num empurrão, pensa numa opressão psicológica, mas o conhecimento de uma infidelidade, ela é uma violência que por muitas vezes deixa marcas e traz marcas que são difíceis de apagar. Perdão vai haver, glória a Deus por isso, perdão vai haver, creio que assim tem que ser entre um casal cristão, mas a gente não pode dizer que aquela sensação apagou ou que aquilo não vai estar na mente e no coração por muitas vezes. Joel, mas quando perdoa não esquece? Não esquece não. Desculpe eu te dizer isso, mas não esquece. A gente não deve viver no passado e buscando as coisas do passado e relembrando coisas que já foram abandonadas, mas isso vai aparecer volta e meia na mente e no coração. A pessoa vai dizer, ok, tudo bem, está perdoado, mas aquela sensação vai vir de novo e é uma luta para sempre superar isso de novo sem que haja atrito novamente. Então, infidelidade é violência e com infidelidade não há consagração. Lembra do texto de Malaquias que Deus fez um só para que sejam consagrados e para que a descendência também seja consagrada, ok? Então, se há infidelidade, não há consagração. Joel, mas eu nunca traí minha esposa, eu nunca tive relação sexual com uma outra mulher. Glória a Deus por isso, mas olha só o que Jesus vai dizer aqui em Mateus 5:28. Qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou. E aí complicou agora, né? E isso é uma palavra muito forte, muito complicada de se assimilar, deixa eu dizer assim, de se assimilar no sentido de não achar justificativas, porque muitas vezes se acha justificativas assim. A gente ouve isso e pode ser que no coração, no meu coração e no teu coração já aconteceu, dizer, não, eu estou olhando porque é bonito, eu estou olhando porque é bonita. Aquilo que Deus fez que é bonito é para se olhar, e é negativo, não é isso. Não é isso porque dos olhos vem a cobiça. Dos olhos vem a cobiça. E essa é uma luta, e por isso eu falei antes, é uma palavra de correção, mas também é uma palavra de repreensão. Tenta, no espírito, pegar isso e orar para que o Espírito Santo de Deus dê a direção no teu coração sobre isso. Essa é uma repreensão para uma prática que é corriqueira. Muitas crianças já são ensinadas desde pequenas a falar coisas e a olhar e a falar coisas quando vem uma mulher na rua. Então elas já são ensinadas nesse propósito, porque esse propósito já é do coração do pai. Então muitas vezes se fala achando que é bonito, porque a criança vai estar aprendendo algo que naquela concepção natural é boa para ela como aprendizado, mas na verdade não é, porque se ensina a criança a perder a pureza e se perde a pureza devida na presença de Deus. E eu preciso entender isso. Essa consagração é quebrada e a responsabilidade é do marido. O marido tem essa responsabilidade. O marido é sacerdote do lar e ele vai responder diante de Deus se o matrimônio deu errado. E ele vai responder diante de Deus pelos seus erros e seus pecados e se os seus olhos andam cobiçando aquilo que não lhe é devido. Porque eu falei antes que é uma palavra que já estava comigo desde antes, né? Há muitos anos atrás, quando eu cheguei à fé, num culto, foi conversado sobre isso, que eu estou falando agora, não nessas palavras, mas
Aquilo que eu vou dizer agora, alguém conversando disse, já me chamaram a atenção uma vez, por onde teus olhos passeiam? E isso ficou gravado na minha mente por muitos anos, por onde teus olhos passeiam, cuida com os olhos, porque a sequência do texto de Mateus vai ser, se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele, é melhor tu entrar no céu com um olho só, do que para o inferno com os dois. Então isso é bastante forte também. E a palavra de repreensão que me veio há um tempo atrás agora, pelo Espírito Santo, foi isso. Cuida com os olhos. E de novo daí me veio na mente essa palavra daquela vez lá. Por onde teus olhos passeiam. Então cuida com os teus olhos. E a sequência da palavra que o Espírito Santo deu foi: quem tem que dominar o pecado és tu. Então, meus queridos, querido homem que está me assistindo, e se a mulher está assistindo, passa para o maridão. O pecado de olhar para alguém na rua é teu e tu tem que dominar. O pecado de olhar para alguém na rua é do Joel e o Joel tem que dominar. Ok, eu não olhei com intenção impura, mas cuida onde o olho anda. Cuida onde o olho anda, porque isso vai acabar em pecado no coração. E assim, a mulher não viu, mas Deus viu. Então eu não posso esquecer que o meu Senhor, ele vê todas as coisas e ele sabe de todas as coisas. Lembra que Malaquias disse que ele era testemunha no meu matrimônio? A gente, quando faz o matrimônio, quando faz o casamento e planeja o casamento, convida as testemunhas, né? Mas Deus é testemunha, ele não esquece do que foi dito ali, ele não esquece daquilo que eu prometi. Ele não esquece. Ele não esquece do que ele falou e ele não esquece do que eu tenho falado e do que eu tenho proposto no meu coração, e isso vai ser cobrado de mim. E a sequência daquilo que eu falei lá no início do Provérbios 5,18 se alegra com a mulher da tua mocidade. E eu queria trazer essa palavra nesse sentido agora no final. Busca alegria na tua esposa, a mulher da tua mocidade. A gente vai envelhecendo e a gente vai esquecendo daquilo que já foi no passado, como matrimônio. Então a gente vai envelhecendo e vai achando que tudo aquilo que hoje existe, tudo aquilo que está no mundo, todas as mulheres que andam no mundo, elas são de maneira excelente, belas e atraentes, mas eu preciso, quando em Provérbios está dita essa palavra, alegra-te com a mulher da tua mocidade, está dizendo, lembra de lá. Opa, mas lá já existiam muitas mulheres atraentes e muitas mulheres bonitas, mas eu escolhi essa com quem eu sou casado. E eu não escolhi à toa, e eu não fui obrigado a casar. Eu escolhi porque justamente essa era aquela que no meu coração era para ser aquela que iria ficar comigo todos os dias da minha vida. E no meu coração, eu tenho certeza no meu espírito que é aquela que Deus me deu, aquela que Deus preparou para mim. Eu tenho essa certeza. Desculpa se está balançando um pouco o vídeo, mas eu hoje estou gravando aqui na minha mesa e eu bato muito com as mãos. Embora vocês não vejam, mas eu gesticulo muito com as mãos. Então, essa é a mulher que eu escolhi para viver e a mulher que eu amo. E eu preciso me alegrar com essa que eu escolhi para viver. Tenta pegar esse versículo 18 de Provérbios 5. Se alegra com a mulher da tua mocidade. É com ela que eu tenho que me alegrar. Eu não tenho que estar buscando na rua identificar pessoas que tenham atributos que possam brilhar nos meus olhos ou fazer meus olhos brilhar. Eu preciso entender que cada pessoa que está na rua, cada pessoa que está no mundo, cada mulher que aí está andando, ela tem, sendo filho de Deus ou não filho de Deus, estando vivendo a fé em Jesus Cristo ou não vivendo a fé em Jesus Cristo, ela não é minha propriedade, ela não é para meu uso corporal ou para meu deleite no coração. Então, viver em pureza é um princípio que eu preciso buscar a cada dia na presença do Senhor. De novo dizendo, o Senhor vê e o Senhor sabe a intenção do meu coração. Te alegra com a mulher da tua mocidade. O vídeo ficou um pouco longo, eu teria algumas coisas mais, mas eu acho que fica para um outro vídeo. Eu quero ainda orar contigo sobre essa situação, eu quero ainda orar contigo sobre essa palavra. Pai amado e todo-poderoso, Senhor,
Faz, Senhor, que a gente lembre, ou que a gente me faz conhecido os pecados que me são ocultos, e faz com que a gente entenda, Senhor, aquilo que por muitas vezes nós tentamos maquiar como algo natural e normal, mas que é contra o princípio bíblico. Principalmente o passeio dos olhos na rua ou em qualquer outro lugar, seja no celular, seja na internet, onde os olhos andam, o que os olhos buscam ver, porque a intenção do coração, e se é uma intenção impura, é uma intenção de pecado, e é um pecado já proposto e realizado, assim como tu mesmo, Jesus, dissesse no teu evangelho e relatado em Mateus. Ajuda para que a gente possa entender o nosso papel como homem no matrimônio, para que tenhamos um matrimônio de fato consagrado na tua presença e que a nossa descendência também seja consagrada a ti. Para que o nosso leito não tenha mácula, para que o nosso matrimônio não tenha vestígios de infidelidade e que não seja dada brechas para Satanás se utilizar disso para que haja discórdia, para que haja confusão, para que haja coração ferido, machucado, sentimento de inferioridade, sentimento de tristeza, de angústia, mas que o matrimônio seja para a tua honra e glória, Senhor. Eu quero clamar a ti, livra cada coração desses que estão ouvindo agora esse vídeo e que têm sofrido com os olhares na rua e com a consciência já lhe acusando do pecado cometido, Senhor, para que seja confessado, para que seja colocado diante de ti, para que seja pedido perdão e para que seja buscado uma direção nova na tua presença, para honrar o teu nome, para honrar a tua majestade, para glorificar o teu nome e para ser bom testemunho nesse mundo. Louvado é o teu nome por tudo isso, Jesus. Em teu nome eu oro. Amém. Fica na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão. E se a minha irmã aí está ouvindo, passa para o maridão. Se gostou do vídeo, passa adiante. Dá para aprofundar mais os versículos que eu citei. Lê os versículos, tenta aprofundar um pouco mais. Ora no Senhor, busca o Senhor, pede para o Espírito Santo te dar a direção em tudo aquilo que tu precisa mudar e tudo aquilo que tu precisa fazer. Assim eu tenho buscado na minha vida e assim eu quero continuar fazendo na minha vida, porque nós precisamos viver de uma forma que nada mais nos importa senão a presença do Senhor e nosso corpo e a nossa mente e o nosso coração glorificando a Ele em todo o tempo. Fica na paz do Senhor Jesus.